Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Anderson e vamos estar trabalhando hoje a nossa terceira aula aí sobre sites, desenvolvimento de sites. E aí vamos estar falando hoje sobre editores, estrutura de pastas de um site, vinculando essas pastas e conhecendo outras tags e seus atributos. Então hoje vamos estar trabalhando aí com tudo isso aí, tá ok? Então vamos iniciar aí o nosso conteúdo. Pessoal, bora lá. Falando de editores, o que são os editores? Os editores nada mais são do que programas que são utilizados para desenvolver, para trabalhar os códigos, a linguagem em si. Então eles facilitam aí, de uma certa forma, o trabalho com essas linguagens de programação e, no caso, linguagem de marcação também. Então, um dos principais que temos aqui listados é o editor de textos, no caso o Brackets. O Brackets, na sua versão 1.13, é um programa que vem sendo utilizado largamente aí, tá? É um programa de código aberto, desenvolvido pela Adobe, tá? É muito interessante, você pode baixar vários recursos que vão facilitar ainda mais o desenvolvimento de códigos com ele, a edição de códigos com ele. Mas assim, a gente vai escolher um deles aqui para iniciar, tá? Os nossos trabalhos e atividades, tá bom? No caso, o Atom é um outro muito bem conhecido, tá? E no caso do Atom, ele também é um código aberto, ou seja, é um programa livre, gratuito, assim como o Brackets da Adobe. A diferença é que o Atom, ele tem uma versão já desde o início aí desenvolvida para Linux, no caso sistemas operacionais, um sistema operacional aí livre de código aberto, e no caso aí o Atom foi desenvolvido aí, é trabalhado, é atualizado pelo grupo GitHub, tá? Então assim, é bem conhecido o Atom aí no critério, tem um design bem interessante, downloads aí, chega na casa de 100 megas aí, tá o tamanho do mesmo, tá? Existem vários tipos de cores, temas, nossa, é muito legal aí trabalhar aí com o Atom também, tá ok? Na sequência temos o Sublime Text. O Sublime Text, ele não é um código aberto, tá? Ele tem um custo, tá? Ele é um preço assim que vale a pena o investimento, mas o que mais interessante é que ele tem muito recurso, assim como os demais, só que ele já vem, grande parte dele já dentro do contexto do programa, então já facilita bastante o uso do mesmo, ok? Então assim, a gente vai estar trabalhando com o Sublime, então eu vou estar aqui no caso baixando a versão para o Windows. Você vê aqui no caso 8 megas, é o tamanho do arquivo, Vou estar clicando no mesmo, vou fazer a instalação aqui agora. Pronto, beleza. Então é isso aí, pessoal. No caso, esses são os três editores aí, bem conhecidos editores. Tem muitos outros editores, tá? Tem o PHP Editor, temos o Notepad++, tem muitos outros, mas esses três aqui eu achei bem interessante trabalharmos e falarmos aí sobre eles, tá ok? Certo, vou fechar aqui. Eu tenho aqui o Atom instalado, o Atom é muito bom também, só que exige aí um pouquinho de conhecimento para instalar os demais recursos, para assessorar aí o desenvolvimento e o trabalho aí com códigos, tá? Mas assim, nada que dedicando um tempo você não possa desenvolver, tá? O programa é código aberto, é bem completinho, tem uma colaboração de muitos outros usuários que têm alimentado aí e gerado aí grande parte dos recursos que tem feito do Atom uma ferramenta muito poderosa para fazer edição aí de códigos, tá bom? Então tá ok, vamos lá, fechando aqui. Certo, pessoal, continuando agora, vamos estar falando aí sobre a estrutura de pastas de um site. É importante entendermos o seguinte, que essa estrutura de pastas, ela facilita no ato da hospedagem do site o reconhecimento e o desenvolvimento aí do trabalho e até mesmo para fazer a questão de manutenção, sobre a mesma, tá? Então é muito importante termos uma ideia de uma estrutura de pastas para
trabalhar-se com sites, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma estrutura, né, e eu vou estar explicando a mesma. Então eu vou utilizar o comando Ctrl Shift N, né, para criar a pasta. Você pode clicar com o botão direito para gerar a mesma. Vou chamar aqui de site aula, vou gerar aqui na área de trabalho, tá? Está bem aqui, né, site aula. 2 cliques para entrar na pasta, e agora eu vou começar a também gerar aqui as outras pastas. A primeira que eu vou estar criando, ela tem a abreviatura IMG, que significa imagens. Então todas as imagens nas extensões variadas que você possa utilizar, PNG, GIF, bitmap, JPEG, o que for, dentro do seu site, né, elas vão ficar alocadas aqui dentro da pasta IMG, tá bom? A outra pasta muito importante é a pasta de estilo, né, a pasta CSS, ou Cascade Style Sheet, ou folha de estilos em cascata, né, que na verdade é uma linguagem que vamos estar trabalhando posteriormente. Eu creio que na próxima aula já vamos estar discorrendo sobre ela, no qual podemos desenvolver aí os estilos de um site, tá bom? E é claro, grande parte do que conhecemos hoje em sites geralmente são produzidos e desenvolvidos a partir do CSS, em vez aí do HTML na estrutura. E a estrutura vai ficar apenas para determinar a construção do site, só que toda a aparência dele vai ser aí produzida no CSS. Então, a gente vai conhecer isso depois. A outra pasta muito importante é a parte Pages, né? Muito importante porque ela vai conter todas as páginas que vão ficar vinculadas ao seu site. Por exemplo, naquele menu da parte superior que diz contato, cadastro, eventos, download, home. Então, todos aqueles links que vão fazer com que da homepage você acesse uma outra página secundária no seu site, essas pastas vão, no caso essas páginas vão estar dentro da pasta Pages, tá? E por fim, temos aí a pasta onde vai ficar o JavaScript, ou seja, a linguagem, os scripts que vão dinamizar, que vão alterar o comportamento em si do site. Então, essas são as 4 pastas básicas que um site deve conter, né? Claro que se você quiser organizar ainda mais, temos as pastas de músicas, pastas de, no caso as pastas de áudio, de vídeo, então assim, eu posso atribuir outras pastas de acordo com a minha necessidade, tá? Mas esse é um padrão que você está vendo. E junto com essas pastas vai ficar o executável, a página em si, o arquivo, né, que contém o seu index, ou seja, o índice do seu site, ou seja, o arquivo índice do site, o principal arquivo que abre em si o teu site, tá? Então a gente depois vai estar salvando o arquivo junto aqui dentro dessa pasta, em conjunto com as outras pastas. Ele vai ficar soltinho aqui e você vai entender depois como é que funciona o reconhecimento de vínculo de pastas através do código desse arquivo, tá bom? Então eu vou estar fechando aqui. E agora vamos entender já como é que funciona o vínculo de pasta. Mas para isso eu vou ter que abrir, né, o Sublime Text que acabamos de instalar. E aí vamos entender melhor aí como é que funciona esse vínculo de pastas. Então vamos lá, Sublime Text. Beleza, na sua versão aí 3.1.1, né, na sua atualização Build 3176. Fechando aqui, isso é só uma informação. Vamos configurar, vamos aprender a configurar o Sublime para poder ficar mais fácil o nosso trabalho. A primeira coisa que temos que fazer aqui no Sublime, pessoal, é determinar aqui a visualização de uma barra muito interessante, que é uma barra lateral, sidebar, né? E a gente vai clicar aqui em Show Sidebar e você vai ter aqui, no caso, os folders associados, tá? Então já a gente vai estar vinculando esse folder, tá? Bem aqui do lado direito, o seu código ele vai ter uma pré-visualização minúscula, né? Por exemplo, quando o código estiver muito extenso, né? Aqui nas linhas, linha 1, a linha 1000, por exemplo, então ele vai ter uma pré-visualização bem pequenininha aqui do lado para você identificar o tamanho que está o seu código, mas também para você identificar outros detalhezinhos aí à parte, tá? Então assim, voltando aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar vindo em File, porque aquele conjunto de pastas que está dentro de uma pasta chamada aí Sites Aula, eu vou ter que abrir aquele folder, né, para poder o Sublime reconhecer a estrutura aqui no sidebar, tá? Então eu vou fazer o seguinte, File, Open Folder, e agora é só eu selecionar a pasta. Lá na área de trabalho, a pasta que eu criei, tem outras aulas que eu desenvolvo aqui também, para o curso que eu trabalho. Então, no caso aqui, Site Aula, seleciono, clico em selecionar a pasta para vincular mesmo. Pronto, fechar aqui a outra, vai ficar aqui eu recém criei.
Então, como você pode ver aqui ao lado esquerdo, temos aqui o folder site-aula e as pastas que criamos naquela hora, olha só. Então, o que quer dizer isso aqui? Eu vou ter um acesso direto aos arquivos que eu colocar dentro dessas pastas, sem precisar ficar abrindo diretamente lá. Mas se eu quiser acessar essas pastas, eu posso clicar com o botão direito e eu tenho a opção Open Container Folder, ou seja, aqui, clicando nessa opção, eu vou abrir exatamente aonde está aí todo o conjunto de pastas. Mas para isso eu tenho que digitar o meu código. Aqui eu tenho que começar a trabalhar com o meu código e salvar o meu index, né? Então, primeiramente, antes de começar a digitar o código, eu tenho que configurar, lá no canto inferior direito. Lá embaixo temos escrito assim, Plain Text. Você vai clicar nessa opção e vai estar selecionando o HTML, tá? Então, quando você selecionar o HTML, você vai perceber aqui no canto que a expressão HTML vai se manter e agora o seu código pode ser digitado. Então, de início, o nosso código, ele... Só para dar um exemplo para você aqui, o código que vamos estar criando, que a gente aprendeu, na verdade, no bloco de notas, né? Toda vez quando eu iniciava, você lembra muito bem que eu colocava os parênteses angulares, né, para iniciar o HTML, e eu tinha que fazer todo aquele processo da estrutura básica e tal, para fechamento e tal das tags. Então, aquilo ali geralmente é muito penoso para quem faz diretamente no bloco de notas, tá? Mas o que é interessante, mal eu comecei a digitar a expressão HTML e o próprio Sublime Text aqui, o editor, ele já me trouxe aqui uma prévia da expressão aqui da tag, né? Então chamamos isso de autocomplete, ou seja, é um recurso do editor que vai autocompletar, ele vai entender mais ou menos o que você está digitando, né? Olha só, se deixar só o H ele vai trazer todas essas referências, né? E aí no caso eu posso escolher aqui pelo menu suspenso ou eu posso sair digitando e quando eu dou um Enter ele autocompleta para mim aí com as 9 linhas do código, né, daquela estrutura básica. Por quê? Por que ele completa logo assim? Porque ele entende que todo site deve conter no mínimo essa estrutura que você está vendo aí. Ele inicia com doctype, que é uma instrução para fazer o reconhecimento para que tipo de documento, né, doctype, tipo de documento, no caso HTML. E na linha 2 você já percebe que ele já vai logo inserindo, né, o restante do código, que abre o documento HTML, fecha o documento HTML e temos o cabeçalho, que são as configurações do site, e na sequência temos o body, que é o corpo do site. Então hoje vamos estar conhecendo outras tags, então a gente praticamente vai emendar aqui o conteúdo e vamos depois explicar o vínculo de paz através do mesmo, tá? Então a gente não vai ainda preencher com muitos detalhes aqui o cabeçalho, e o corpo a gente vai aplicar algumas tags, então vai ficar uma coisa meio assim soltinha, mas depois que a gente organizar nas próximas aulas a gente começar a organizar os sites, aí você vai perceber o quanto é importante o entendimento dessas tags que vamos estudar hoje para poder a gente incrementar os nossos sites futuros. Então vamos fazer o seguinte, aqui eu vou estar inserindo no title, vou colocar um título, né, tipo assim, aula estrutura, vamos botar assim outras tags, né? Só para outras tags, beleza. Pronto, esse é o nosso título, né? Vou configurar aqui um metadado, uma tag meta. Vou colocar, olha só que interessante, quando eu pressiono, antes de terminar o meta que eu pressiono, ele automaticamente já coloca o atributo de chartset e ele já coloca o valor TF8, porque ele já entende que é quase que uma obrigação que esse atributo venha associado para reconhecer os caracteres especiais. Então eu teria que digitar se fosse no bloco de notas. Aqui não, já tem uma facilidade bem grande aí para inserir o código. Pessoal, eu estou pensando aqui seriamente em fazer uma aula explicando sobre as configurações do Red, tá? Para poder a gente ir um pouco mais a fundo, né, sobre esse assunto, que eu acho muito importante, muito interessante. Então, vamos ver de acordo com as aulas aí, o tempo eu vou estar desenvolvendo aí uma aula sobre esse assunto. Tá? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas é de nível básico, então, mas se for o caso eu posso criar aí um conteúdo específico para o Red, tá? Beleza, então vamos lá agora para o corpo, que é o que importa, né? Vamos logo diretamente para o corpo para a gente conhecer um pouquinho aí sobre o mesmo. Mas antes de fazer isso eu vou ter que salvar, né? Observe aqui a bolinha indicando que não está salvo. Vou pressionar Ctrl S, então posso vir aqui em File, Save, né? E aí ele pergunta onde eu quero salvar. Então onde é que eu vou salvar? Exatamente lá naquela estrutura de pastas.
né? No caso aqui site aula, e eu vou salvar junto com essas partes que você está vendo aqui, tá? Então eu vou estar colocando o nome aqui por um padrão, vou colocar index, que é o índice, a página principal, o meu arquivo principal de abertura do nosso site, e você percebe aqui que já está configurado no padrão HTML, porque você já terminou aqui em HTML, e agora com o nome index é só clicar em salvar, e aí você vai perceber que ele vai parar aqui junto no nosso folder. Por quê? Olha só, porque já faz parte em si. Então por mais que eu feche aqui, ó, se eu clicar aqui ele abre para mim, tá? Então isso aí é um ponto muito legal. Eu posso fechar e agora eu posso abrir, só basta eu selecionar a pasta. Agora a gente pode continuar, e agora se eu clicar com o botão direito eu tenho uma opção chamada Open Browse, que ao clicar nela ele já abre o navegador para mim, tá? Já contendo ali o título e tudo mais, tá ok? Então a gente vai estar agora vamos fazer o seguinte, conhecer um metadado interessante. Vamos colocar uma imagem, um ícone, para ficar aqui no cantinho, substituindo esse pequeno exemplo de folha aqui, tá bom? E para isso a gente vai ter que utilizar o seguinte, eu vou estar procurando uma imagem, né? Deixa eu ver aqui, digitar assim, expressão aula, em imagens, deixa eu ver se tem algum ícone aqui, alguma, para te usar aqui como parâmetro. Essa imagem aqui não está muito... Deixa eu ver aqui. Ideia. Interessante. Eu acho que vou usar isso aqui. Tá, eu vou salvar essa imagem. Tá? De momento, essa imagem eu vou salvar lá na área de trabalho. Papo Ideia. Pronto, salvei a imagem já. E eu vou abrir um site chamado Converter Eco. É um site bem legal, no qual eu vou estar utilizando para converter, tá, aquele arquivo que eu acabei de salvar. Você vai já entender por quê. Porque o que acontece? Esse ícone que fica aqui no lado na aba, né, assim como o Google tem, o Facebook também, esse arquivo, pessoal, a extensão dele é a extensão .ico, né, não é JPEG, não é PNG, bitmap, GIF, é ICO. Então essa extensão, para poder colocar através de uma tag, utilizando os parâmetros por código, eu vou ter que estar com um formato idêntico aí para trabalhar. Então no caso, ó, image file, então escolher o arquivo, eu vou procurar um arquivo, está na área de trabalho, né? Então aqui eu venho aqui em Papo Ideia, abrir, e agora já tenho Papo Ideia, tá? Para a gente poder desenvolver, eu vou desmarcar as opções aqui, vou colocar 256 pixels, deixar no 32 bits aqui para bitdef, né? Então vamos estar agora convertendo, e aí você já percebe que ele vai baixar o arquivo para você já na extensão ICO, tá? Eu vou pegar aqui o arquivo, né? E eu vou estar agora salvando mesmo lá na área de trabalho, dentro da pasta IMG. E aí você já tem aqui a extensão, né, ICO, ó, tipo ícone, 34 KB. E agora eu vou renomear, eu vou chamar aqui de ícone. Pronto, tá ok? Tá aí, já está dentro da pasta IMG. E se eu quiser, lá no nosso código, eu posso estar acessando a mesma da seguinte maneira: meta não, perdão, é o link. Olha só, quando eu digito o link e dou um enter, ele já entende, ele acha que eu estou tentando fazer através da tag link, um reconhecimento de uma folha de estilo do tipo texto CSS e esperando eu fazer o caminho do diretório até o arquivo CSS. A gente vai fazer isso aqui depois, não agora. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer vínculo nenhum de tipo CSS, do tipo de texto CSS, e aqui no rel de relacionar, eu vou estar relacionando com o seguinte: não vai ser com a folha de estilos, né, style sheet, mas vai ser com essa expressão bem aqui, ó, shortcut icon, tá? Então o shortcut icon é uma expressão que vai fazer um vínculo para o ícone, e aí ele quer saber onde que está esse ícone. Então no href de hrefs eu vou estar agora fazendo um vínculo, e esse vínculo vai ser diretamente na pasta img barra, e agora eu coloco o nome do arquivo, ícone.ico. Vou estar salvando mesmo, né?
Essa expressão aqui, olha, tem várias expressões que relacionam, você pode pesquisar na internet. Geralmente a galera aí, por uma prática, acaba memorizando, às vezes a gente esquece, mas é a prática que vai fazer você sempre lembrar dessas expressões. Quanto mais você pratica, mais fácil fica de associar e lembrar exatamente dos termos. Ctrl S para salvar, tá? Aí você pode vir aqui, Open em Browser, e aí você já percebe o ícone lá em cima, ó, junto com a expressão aulas 10, tá bom? Beleza, então vou fechar aqui, fechar esse aqui, não preciso mais disso. F5, já tem um ícone lá no canto do nosso site, tá? Minimizando, vamos continuar agora com a ideia. Vamos conhecer agora as outras tags, como eu citei para vocês. No caso, existem várias tags fundamentais para se trabalhar em sites, e vamos conhecer agora as principais do contexto do que vamos desenvolver nas nossas aulas básicas, tá? Então a gente vai conhecer agora as listas pode dizer listas ordenadas, listas de definição, listas não ordenadas, mas a gente chama assim listas, né? E aí existe essa classificação para as mesmas, tá? Então as listas, elas dos três tipos, vamos trabalhar com dois, que é as ordenadas e não ordenadas, tá? Então no caso aí da lista ordenada, ela começa utilizando a abertura do parênteses angular, OL, e você percebe que mal termino de digitar a primeira, quando eu dou um Enter, ele já cria de fechamento para mim. Então aqui dentro, né, no conteúdo dessa tag, né, eu vou estar colocando uma outra tag que vai de fato gerar as listas, tá? Claro que não, observe que o autocompletar sempre já, né, vou logo definir isso aqui para mim. No caso aqui, ó, eu vou utilizar a tag li. A tag li, na verdade, ela representa as listas. Aí vocês perguntam, mas professor, o que de fato é uma lista não ordenada, uma lista ordenada, uma lista de definição? Olha, no contexto de lista, já está dizendo, é uma lista de coisas. Poderia ser uma lista de ingredientes, uma lista com uma ordem numérica dos melhores do mundo em alguma coisa, no futebol. Então, é uma forma de posicionar elementos, né, características de um conceito, né, e apresentá-los aí no documento. Então, no caso aqui do OL, o OL é uma lista ordenada, tá? Então a gente vai colocar aqui algumas expressões, por exemplo, Brasil. Eu vou usar um comando agora, pessoal, com ponto de inserção aqui na frente, o comando Ctrl Shift D, e ele vai fazer o seguinte, ele vai repetir a mesma linha, tá? Abaixo, e aí é só você mudar o nome, tá? No caso agora eu vou botar assim, Argentina. Eu sei que muita gente não gosta desse nome, né, mas é para efeito da nossa aula. Vou colocar aqui, por exemplo, deixar só esses dois mesmo, fazer um comparativo só entre esses dois, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Só os dois mesmo aqui. Vou Ctrl S e agora vamos verificar o que acontece. Então, como você pode ver, eu tenho agora a expressão, eu dei um zoom aqui, tá pessoal? Dei um zoom aqui no navegador. Não é recomendado, mas para o nosso exemplo aqui, só para ilustrar. Você percebe que ele colocou primeiro Brasil, segundo Argentina. Então sempre em segundo lugar para a Argentina. Eu poderia ter essa ordem de 1 até um valor aqui, tipo, sei lá, 10, 15, 20, de acordo com a quantidade de listas que eu colocar. Aqui, ó, quantidade de listas que eu colocar, certo? Se eu quiser, eu posso atribuir aqui, utilizar um atributo, o type, onde eu posso determinar o seguinte, por exemplo, quando eu coloco a letrinha A, vamos ver o que ele vai fazer. Esse tipo de lista, né, a ordenada, né, a lista ordenada, agora vai sofrer um outro tipo de comportamento de ordem, tá? No caso, ordem alfabética. Tá? Então, dessa forma aí, eu vou ter aí no contexto tudo em ordem alfabética. Tá? Então, quando se trata aí de, por exemplo, opções de uma questão, né, de uma prova, se ela for organizada e estruturada em HTML, eu teria que utilizar as listas, no caso ordenadas, para poder fazer esse detalhezinho aí. Se eu não me engano, raramente eu utilizo esse tipo aqui, né, de lista, mas é isso mesmo, ainda me lembro ainda aí, no caso aqui, algarismos romanos, tá?
Então assim, tem várias situações. Eu posso utilizar isso aqui também na folha de estilos, que a gente vai conhecer futuramente, para efeito. Tudo que a gente pode fazer aqui nos atributos, grande parte, na verdade tudo, dos atributos em HTML podem ser executados e trabalhados a partir de CSS. A gente vai ver isso aí futuramente também, tá? Beleza, então vamos conhecer agora a outra lista. A outra lista é a UL. Então você percebe que toda vez que eu estou fazendo o seguinte, eu dou um Enter, quando ele cria o fechamento, aqui no conteúdo, com o ponto de inserção, eu dou um Enter para poder a linha de baixo descer, e assim eu posso criar minha indentação, que é a organização do código. Como você pode ver, está tudo bem organizado. E futuramente a gente vai estar explicando aí um pouco mais sobre isso aqui. Eu pretendo criar aí uma aula que simplifique ainda mais o significado desses elementos. Mas eu posso até fazer o seguinte, eu vou adiantar um pedaço para vocês aqui, futuramente quem tiver interesse aí e começar a solicitar, eu posso criar uma aula à parte. O que acontece, pessoal? O LI, ele é descendente do UL, tá? Ou seja, o UL é seu ancestral. Então o UL é o ancestral do LI. Aí você percebe aqui que temos o OL e temos o UL. Tanto o OL como o UL são descendentes do body, do corpo. Então o body é o ancestral do OL e do UL. Tá? O OL e o UL são aí elementos adjacentes ou irmãos. Tá? Então assim, essa analogia é bem interessante porque eu posso utilizar ela futuramente quando estivermos trabalhando aí em outros contextos. É bom até mesmo para explicar alguns elementos, atributos e até algumas propriedades do CSS que vamos conhecer futuramente. É importante a gente identificar essas expressões porque elas facilitam muito o trabalho aí, principalmente no CSS aí, para reconhecer os parâmetros de seletores, a forma de trabalhar com seletores no CSS. Mas pode ficar tranquilo que você vai entender o que eu estou falando posteriormente. Então eu vou colocar aqui no LI o seguinte, eu vou colocar a minha expressão Brasil e agora eu vou colocar aqui novamente a Argentina, Ctrl S, e vamos ver agora o que eu tenho. Você percebe que na lista ordenada temos a ordem em si, alfabética, romana, algarismo romano ou numérica. Só que agora na lista não ordenada não é uma ordem. Por exemplo, se eu determinasse assim, as 7 maravilhas do mundo, então as 7 maravilhas do mundo são lugares em todo o mundo, e esses lugares não há um melhor do que o outro, as 7 já são 7 maravilhas, então eu poderia muito bem ter aqui 7 listas, e elas não têm uma ordem definida porque elas são características de alguma coisa, no caso aqui no exemplo que eu dei, 7 maravilhas do mundo, então não precisa de uma ordem. Aqui não, a ordem é diferente, por exemplo, o Brasil, sei lá, o primeiro do mundo, a Argentina o segundo do mundo, numa Copa, sei lá, qualquer exemplo aí na economia, na política, o Brasil o primeiro do mundo na economia, só que não, pessoal, a gente sabe que a gente tem muito problema nesse assunto. Mas assim, para você entender aí como é que funciona aí, no caso, as listas ordenadas e não ordenadas. E ela também tem o seu tipo, A gente pode determinar aqui um atributo, que a gente já aprendeu aí nas aulas anteriores, e o valor desse atributo aí, por exemplo, eu posso colocar o square como atributo, e você percebe que agora os marcadores da lista não ordenada se apresentam como pequenos quadradinhos. Se eu não me engano, tem o circle, deixa eu ver se está certo, exatamente, uma circunferência vazada. Tá? Então, como você pode ver, também eu posso utilizar esses atributos aqui dentro do estilo CSS para poder modificar. Tá bom? Então, pessoal, esse aí é o conteúdo de lista, ou seja, trabalhando com as listas. Agora, trabalhar com multimídia. Como é que funciona trabalhar com multimídia aí no HTML, tá? Então, quando se trata de multimídia, a gente está falando do seguinte, de imagem, áudio e vídeo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai trabalhar já, com essa ideia, fazendo vínculo de pastas, tá ok? Pessoal, observando aqui o tamanho do vídeo, vamos estar dando uma pausa aqui, então vou dividir a aula 3 em 2 partes, onde vou continuar falando sobre as outras tags na parte 2 da aula 3, tá bom, pessoal? Então um abraço aí para todos e até o próximo vídeo, tá?